Glória a Deus, aleluias. Eu saudo aos amados irmãos com a paz que só vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, eu quero que abram comigo a palavra de Deus para ouvir uma mensagem do Deus da Bíblia. Abram comigo, por favor, em Romanos 8, 28. O Deus da Bíblia, que inspirou grandes homens, disse assim, através de Paulo. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outras versões dizem: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o propósito de Deus. Irmãos, eu quero ressaltar duas palavras, porque Deus é um Deus de detalhes. E a Bíblia, apesar de ser um livro grande, que é uma forma de Deus nos entreter, né? Em vez de nós estarmos ocupando nossas mentes com televisão e coisas que não nos edificam, edifiquemos. Vamos investir tempo na palavra, porque olha quantos conteúdos Deus preparou através de grandes homens para nós nos entretermos com a palavra dele. Então eu quero ressaltar, irmãos, que apesar da Bíblia ser um livro extenso, Deus às vezes nos marca através de detalhes. E eu quero ressaltar aqui dois detalhes desse versículo. A primeira palavra, e sabemos. O versículo começa assim: sabemos. Eu pergunto a você, irmão, você sabe? Você sabe, irmão? Eu quero ressaltar outra palavra. Daqueles que são chamados segundo o propósito dele, não o nosso, irmão. A nossa relação com Deus é segundo o propósito, os desígnios dele. Então ele nos chama segundo o propósito dele. Então eu vou ler de novo esse versículo, ressaltar essas duas palavras para um entendimento melhor. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando eu olho a minha caminhada com Cristo, eu me remeto à minha infância. Eu fui criado dentro de um lar evangélico, frequentei até os 17 anos, eu fui batizado aos 14. Aos 17 comecei a surfar, a ir a festas, a namorar e me desviei dos caminhos do Senhor. E voltei aos 30, há 4 anos atrás, eu tenho 35, aos 31 anos. Então há 4 anos voltei para os caminhos do Senhor. Eu quero focar nesses últimos 4 anos, porque eu fui criado no Evangelho, mas eu conhecia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus do que eu via as pessoas convivendo na igreja, né? O relacionamento delas com Deus, mas eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. Eu vim ter 4 anos para cá. Eu posso dizer que nesses 4 anos eu vivi um primeiro ano do primeiro amor. Era maravilhoso. Eu orava todos os dias. Eu jejuava, eu orava 3 vezes por dia, de manhã, no horário do almoço, à noite, na hora de dormir. Eu tinha Deus o tempo inteiro na minha mente, eu louvava, né? No carro o tempo todo era uma música evangélica, em casa uma música evangélica. Quem eu tivesse a oportunidade de compartilhar Cristo, eu compartilhava. Foi assim meu primeiro ano. Então, com o seu mesmo
nos disse que nesse mundo teríamos aflições, e ele não estava mentindo. Eu comecei a ter as minhas primeiras aflições, as minhas primeiras dificuldades em Cristo. Então vieram experiências nesses 4 anos, em que muitas vezes eu esmureci, eu me abati, eu comecei a duvidar se valeria a pena continuar fiel aos caminhos do Senhor e abdicar das coisas que um homem normal usufrui. Como cada um tem seus prazeres nessa terra, né? Comecei a repensar se valeria a pena se manter fiel a Deus e abdicar desses prazeres terrenos. Então, as provas eram enviadas pelo Senhor, eu passava por elas, mas lá pelo meio, pelo fim das provas, eu esmorecia. Então, próximo de alcançar as bênçãos do Senhor, eu esmorecia. E em todas elas eu sabia que eu estava perto de alcançar bênçãos. Ou seja, eu passava pelo deserto, na porta da terra prometida, na porta de Canaã, muitas vezes eu esmorecia. E aí eu, olhando esse versículo, quando diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, Jesus, quando esteve aqui e antes de partir, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que eu quero compartilhar nessa mensagem é que Deus usa o deserto para nós conhecermos a Ele. O deserto faz parte do relacionamento com Deus. Se você for olhar a Bíblia, grandes homens de fé, os heróis da fé, passaram por muitas provas. E em todas elas, eles conheciam mais a Deus. Em todas elas, eles cresciam no conhecimento de Deus e deles mesmos. Então, irmãos, a prova, o deserto, a dificuldade, as provações, as lutas, o choro, as angústias, as decepções fazem parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Devemos receber essas provas, porque é Deus que permite, porque é nelas que vamos vencer. É isso que a Bíblia diz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Ele vai nos ajudar a vencer essa dificuldade. Mas não é vencer por vencer. O vencer, irmãos, é que na prova nós chegamos a um limite onde nós tendemos a sucumbir. Sucumbir. Esmorecer. Muitos têm depressão. O que Deus está querendo nos elevar a um patamar de resistência. A cada prova que Deus permite nós passarmos, nós estamos crescendo no conhecimento de Deus e nos fortalecendo até chegar num patamar do varão perfeito, que a Bíblia diz. Que Deus trabalha os seus a chegar a um patamar do varão perfeito. Aquele varão, aquele homem que vai ser usado por Deus para mudar vidas. Irmão, quando você olha para trás e sua vida for de provas, agradeça a Deus, você tem uma história para contar. Que você chegou aqui com a graça do Senhor. E Deus vai lhe usar nessas provas. É através dessas provas que você vai mudar vidas. Então agradeça, irmão, pelo deserto. Jesus foi ao deserto. Então, quando Deus diz que todas as coisas cooperam juntamente, porque tantas coisas boas e as ruins fazem parte do cooperar,
Todas essas coisas estão cooperando para o propósito de Deus na vida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Quando você entrega a vida a Cristo, você vai passar por um momento chamado primeiro amor, onde Ele vai lhe proteger de certas adversidades. Então você vai viver um êxtase espiritual. Você vai sentir a presença de Deus de forma muito forte. Você vai ter uma visão da Bíblia, das coisas espirituais de uma forma mais clara. Você vai adorar com intensidade. Você vai se relacionar com Deus com o coração realmente aberto, desarmado das suas razões. Mas virá um período em que Ele vai lhe levar ao deserto. Há desertos. E se Ele te levou, e se Ele está permitindo você passar por desertos, é porque é necessário para Ele lhe mostrar coisas de você mesmo em primeiro lugar. Deus, Ele mostra aquilo em que nós somos fracos, aquelas coisas dentro de nós que vai atrapalhar o agir de Deus em nossa vida, o usar de Deus em nossa vida. Então o deserto, ele mostra nossas fraquezas, nossos temores. Então Deus, no deserto, em primeiro lugar, Ele mostra o que tem que ser melhorado em nossa vida. Em segundo lugar, Ele nos ensina a confiar nele. Porque você não vai sucumbir no deserto. Não vai. Acredite, você não vai sucumbir no deserto. Ainda que você esmoreça, que você caia, que você desista do deserto, ainda que você chegue na porta da terra prometida e seja como aqueles espias que foi lá, olhou a terra, que terra maravilhosa, Moisés. Que terra maravilhosa, tem muitas frutas, águas, oásis, mas tem homens grandes. Eu não quero essa terra que mana leite e mel, eu vou morrer se eu entrar nessa terra, porque lá tem gigantes, tem um povo, nós não podemos vencer aquele povo, não podemos expulsar aquele povo dessa terra que o Senhor nos prometeu. Como o Senhor nos prometeu uma terra que mana leite e mel, e chegamos aqui e essa terra está povoada por homens que não podemos vencer. Ele olhou pelo lado da razão. Tá? Às vezes é assim na prova. Nós entramos no deserto em uma prova. Quando estamos perto de alcançar a terra prometida, Deus nos faz visualizar as conquistas. Chegamos perto, sentimos que a vitória está perto e de repente começamos a olhar as dificuldades e esmorecemos. Mas ainda que nós sucumbimos na prova, Deus sabia que a gente ia esmorecer. Então aquela prova ali faz parte do processo de Deus. Irmão, todas as coisas cooperam, as coisas boas e as ruins. Em todas elas, Deus está trabalhando. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, que eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Irmão, já aconteceu de eu esmorecer na prova, desistir, não acreditar mais que queria acontecer as promessas de Deus. E eu esmorecer, enfraquecer espiritualmente, perder a comunhão, me afastar da igreja. E de repente coisas acontecem na minha vida em que eu disse, é Deus. Aí eu olho para trás e eu vejo que tudo que aconteceu de bom e de ruim foi o propósito de Deus, fazia parte do propósito de Deus. Apesar de eu desistir, apesar de eu me afastar, Ele não se afastou. Ele continuou trabalhando nas circunstâncias boas e ruins. E aí quando eu olho para trás eu vejo que era necessário essas coisas. É isso que a Bíblia diz, que Deus é fiel. Ainda que nós viremos as costas, Ele não vira. Ainda que nós desistimos, que nós nos afastemos da comunhão, Ele continua trabalhando. Porque nós somos dele, nós entregamos a vida a Ele. Então, irmãos, é isso que diz Romanos 8, 28. Sabemos, você tem que saber, irmão. Essas coisas só serão verdadeiras se você só será, irmão, porque assim, todas as coisas cooperam. Ainda que você não acredite, ainda que você não veja,
Ainda que você veja a dificuldade como algo ruim, ainda que você veja as dificuldades como um Deus que lhe esqueceu, essas coisas irão cooperar para o propósito lá na frente que Deus tem na sua vida. Mas você precisa saber. Esse é o detalhe do versículo. E é assim que o versículo começa. E sabemos. Você tem que saber, irmão. Para evitar sofrimentos quando você entrar no deserto, nas provas de Deus. Deus só prova quem está preparado para ser aprovado. Deus só manda a prova, irmão, porque você pode passar por elas. Ainda que você caia na primeira prova, caia na segunda, mas você vai ser aprovado. De prova em prova, Deus está te fazendo mais que vencedor. Ser mais que vencedor, irmão, é apesar de vir dificuldades na sua vida, você continua firme. Ainda que você caia, Deus vai levantar. Então, em todas essas coisas, você vai ser mais do que vencedor. Porque a vida é feita de dificuldades, a vida é feita de provas. Mas apesar delas, você está vencendo de prova em prova. Isso vai criando uma resistência dentro de você. E as pessoas vão ver algo diferente. E vai perguntar por que ele passa as mesmas dificuldades que eu passo, mas esse homem se mantém firme. Como pode? É Deus, irmão. Então é assim que nós vamos resplandecer a face de Cristo em nossa face. Ele foi chamado de homem de dores. Ele sofreu muito. Mas a mensagem foi pregada, e ele cumpriu o propósito do Pai, pagar o preço, que era meu e seu. E hoje ele está à destra do Pai. Ele hoje, o Cristo, uniu todas as coisas no céu, na terra e debaixo da terra. Todos se prostrarão. Ele é filho de Deus, é chamado Deus. Ele é Deus. Então, irmãos, vamos fazer com que esse versículo seja real em nosso entendimento, em nossa vida. Vamos saber, irmãos, que todas as coisas cooperam. Deus vai enviar coisas boas também. Ele quer isso. Mas as coisas boas geralmente escondem defeitos. A prova ela é a única coisa em que você enxerga as suas fraquezas, aquilo que tem que ser mudado. É no deserto, é na prova, na dificuldade que você olha para o alto, pede socorro. Mas Deus não faz isso por maldade. É porque você tem que reconhecer que nós somos dependentes dele. Como eu, um ser que não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, posso dirigir a minha vida, ao invés de entregar a direção da minha vida a um ser que é onipresente, onipotente e onisciente. Um Deus que sabe o futuro, um Deus que tem todo o poder, um Deus que está em todos os lugares. Ele está dizendo: entrega teu caminho a mim, confia em mim, eu tudo farei. Irmãos, mas isso é um passo de fé. Que a fé é assim, você bota o pé primeiro, depois Deus bota o chão. É um passo que você vai ter que dar no escuro. A fé é um passo no escuro, mas Deus é fiel. E a segunda parte desse versículo fala do chamado segundo o propósito de Deus. Às vezes nós vemos para os caminhos do Senhor, começamos a seguir a Cristo, aos ensinamentos, a comungar com a palavra de Deus, a comungar com os irmãos, com a congregação, com as coisas de Deus. Começa o trabalhar de Deus em nossa vida. E aí nós vamos deixando nossos propósitos, nossos objetivos, nossos quereres suplantados, querer de Deus, o propósito de Deus. Irmão, nós precisamos saber que nós somos chamados segundo o propósito dele. Deus tem um propósito na vida de cada um. Ainda que essa pessoa nunca aceite a Cristo, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus é um fabricante. Compare cada pessoa a um produto. Compare o ser humano a um produto. Deus fez um produto chamado homem. Ele conhece o homem. Então, cada produto foi fabricado com um propósito. Então, cada homem, Deus destinou um propósito para ele. Propósito de felicidade. Ainda que ele não cumpra esse propósito, mas Deus tinha um propósito para ele. Então, se você veio a Cristo, abriu teu coração a Cristo, a palavra de Deus, e se diz um servo, um seguidor de Cristo,
Você tem que entender que você foi chamado segundo o propósito dele, não nosso. Por isso nós nos perdemos no deserto. Porque você sabe que você confia que Deus lhe chama, você confia que Deus está cuidando da sua vida e você passa por dificuldades, por provas, você não vê a vitória chegando. Então você começa a desacreditar no propósito de Deus e começa a querer trazer os seus próprios propósitos que você sempre teve. Você desiste do propósito de Deus para cuidar do teu próprio propósito, irmão. Mas eu quero te dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, não o teu propósito. Então, se você entregou sua vida a Cristo, tomou essa decisão, que para o mundo é uma decisão radical, o mundo não entende a nossa decisão, porque Jesus, Ele é Senhor. Eu também sou Senhor da minha vida. Não podemos servir a dois senhores. O meu senhorio próprio, o meu querer, as minhas vontades e a vontade dele. Eu tenho que anular a minha vontade, porque a vontade dele é perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus, são melhores, mais altos, são melhores do que o meu. Como eu vou querer servir ao meu senhorio se eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 1 minuto, irmão, a 1 segundo? Eu vou querer o querer desse ser que vê o futuro e diz que me ama e prova que me ama. E nós sabemos que Ele nos ama, que podemos confiar nele. Por isso, irmão, não podemos servir a dois senhores. Andar nos caminhos do Senhor é anular-se, porque enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Enganosos são é o nosso coração, irmão. Nós não sabemos o que é melhor para a gente, mas Ele sabe. Então aceite, irmão, aceite a olaria. Jesus é o oleiro e a olaria de Deus é o dia, irmão. Da hora que você acorda, que você dorme, é mais uma etapa da olaria de Deus. Neste dia, Deus vai enviar coisas boas e vai permitir as coisas ruins. Em todas elas, Deus está nos ensinando. Todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Aceite, irmão. Quando você tem esse entendimento, aí os frutos do Espírito começam a surgir. Aí você vai ter paciência, você vai ser tolerante com algumas pessoas, porque tudo isso Deus está permitindo vir no seu dia. Você só tem que se perguntar o que é que Deus quer me mostrar. O que é que eu vou aprender nesse dia com as dificuldades, as coisas boas e as coisas ruins. Então, irmão, temos que saber, irmão, que todas as coisas cooperam para o bem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Amém, irmão? Que essa palavra ela seja real em sua vida, que você compreenda esse entendimento de Deus, peça para que Ele coloque esse entendimento na tua mente, no teu coração, porque muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, na sua vida, você vai compreender de uma forma melhor. E acredite, se você aceitar isso como uma verdade na sua vida, Deus vai lhe elevar ao patamar do varão, do homem, da mulher perfeita em Deus. Amém? Paz e graça para vocês, meus irmãos. Shalom.